Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de novembro de 2020, são 22 horas e 21 minutos. Lição 12, o avivamento da Rua Azusa. Essa é a classe de adolescentes. História da Igreja para adolescentes. Este é o quarto trimestre de 2020. Esta aula do dia 20 de dezembro de 2020. Destaque. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. É bem verdade que todos nós estamos debaixo dessa promessa. Entretanto, há algo a diferenciar. Quando a Bíblia diz que este Espírito será derramado sobre toda a carne, não quer dizer todas as pessoas do mundo no sentido literal, no sentido direto. Esta promessa é somente para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. É claro, se todo o mundo aceitasse a Cristo como Salvador, este derramamento seria para todas as pessoas no sentido literal e numérico. Aqui é bom deixar claro que esta promessa é somente para as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. E sim, este derramamento do Espírito permanece até os dias atuais. Isso só irá cessar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Hoje a lição vai falar principalmente dos 4 pontos principais da questão do Evangelho, que nós já vamos falar, já saberemos. A história do avivamento da Rua Azusa começa quando Neely Terry, uma moradora de Los Angeles, que frequentava uma pequena igreja da santidade, fez uma viagem a Houston, Texas, em 1905. Ela frequentou a igreja que William Seymour estava pastoreando. Embora Seymour não tivesse recebido ainda o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas, estava convencido de que este ensino era bíblico e pregava essa mensagem com grande fervor. Nota que este pastor ele não era batizado com o Espírito Santo. Então, como pode uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo e pregar com fervor, pregar com firmeza, pregar algo daquilo que ele não conhece no sentido da experiência pessoal? Veja que muitas das vezes falamos que nós temos que pregar o que vivemos, e é bem verdade. Nós temos que pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que nós pregamos. Entretanto, aqui há uma questão para que nós venhamos perceber e ver a diferença. Aqui o pastor, ele prega algo bíblico, apesar de ele não ter ainda recebido tal batismo. É bem verdade que posteriormente ele foi batizado com o Espírito Santo. Entretanto, enquanto ele pregava, apesar de não ser batizado com o Espírito Santo, ele pregava sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso quer dizer para nós que mesmo você que porventura ainda não recebeu esta promessa de ser batizado com o Espírito Santo, você pode sim falar do batismo com o Espírito Santo, ainda que você ainda não seja batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque é bíblico. É bíblico. É uma promessa bíblica para os dias de hoje. E ainda que muitos de nós ainda não tenham recebido essa promessa diretamente, você pode e deve pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque tanto é que Seymour ainda não era batizado, pregou fervorosamente sobre o batismo com o Espírito Santo e logo em seguida ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Então veja que apesar dele pregar aquilo que ele não vivia, Deus acabou honrando a fé deste pastor. E aqui é bom deixar claro que aqui o pastor ele não vivia algo, mas é algo que não depende dele. A pessoa não depende dela sozinha para ser batizada com o Espírito Santo. Se o Senhor Jesus batizar é uma coisa, mas ninguém tem aquela questão de hoje eu serei batizado com o Espírito Santo e ser. Por quê? Porque não depende de nós. Isso é uma promessa que vem de Deus. É quando Deus quiser, quando Deus
quando aprover a Deus, quando Deus sentir que é o momento, ele vai batizar. Então veja que aqui ele pregava algo que ele não tinha nenhuma forma de ter na vida dele por posição própria. Ele dependia de Deus. É diferente da pessoa que prega algo que ele pode fazer e ele não faz. É alguém que prega, por exemplo, que não pode roubar e ele mesmo rouba. Então quer dizer, ele está indo contra um princípio bíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz não furtarás e ele está furtando, mas ele prega que não pode furtar. Então ele está sendo hipócrita na sua pregação. Por quê? Porque não roubar depende dele, depende daquele que está pregando. É diferente da questão de ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa não impõe no Espírito ser batizado. Ou seja, não impõe no Espírito, que eu digo, não impõe ao Espírito Santo que o Espírito Santo o batize, ou fale a Cristo e Cristo seja o batize, ou a Deus, da forma que você quiser interpretar. O avivamento começa. Após a mensagem, Lee levantou suas mãos e começou a falar em línguas. O Espírito de Deus se moveu sobre aqueles crentes reunidos e 6 outras pessoas começaram a falar em línguas naquela mesma noite. Jenny Moore, que mais tarde se casaria com William Seymour, estava entre elas. Foi a primeira mulher em Los Angeles a receber o batismo no Espírito Santo. Ela começou a cantar em línguas e a tocar piano sobre o poder de Deus, sem nunca antes ter aprendido a tocar este instrumento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, somos cheios da graça, cheios do Espírito, apesar que aqui é de ser viável da pessoa ser batizada, aqui no quesito direto, a pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo e ser cheio. Veja que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela faz coisas que ela, por ela mesma, ela não faria por seus próprios conhecimentos, seus próprios méritos. O que quer dizer? Veja que esta moça, ela tocou um instrumento sem nunca ter aprendido a tocar, porque o Espírito fez com que ela tocasse. E isso que nós precisamos compreender nos dias de hoje, que o Espírito Santo, ele faz em nós coisas extraordinárias, coisas que nós não fazemos comumente, como pessoa, o Espírito Santo pode fazer com que nós façamos. Então o Espírito Santo, ele tem algumas funções na nossa vida, como diz João 16:8, que o Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vem para convencer, mas também vem para consolar, como Jesus disse: eis que vos enviarei outro Consolador. Então Jesus enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence e consola, e também ele nos guia, ele nos capacita a fazer coisas que por nós mesmos, nós não sabemos fazer. Então vemos que esta moça, que foi a primeira mulher em Los Angeles a receber o batismo com o Espírito Santo, ela acabou tocando um instrumento, que é um instrumento que não é muito fácil de tocar, né, que é o piano. Todo instrumento tem lá a sua peculiaridade, é difícil de tocar em alguns casos. Agora o piano me parece ser um pouco mais complexo para tocar. E veja que ela tocou perfeitamente. Por quê? Porque o Espírito Santo levou ela a fazer. Então ela fez algo do Espírito, da parte do Espírito. Então, esta questão aqui da rua Azusa 312 vai nos mostrar que o Senhor, ele usou pessoas no passado, vemos que são pessoas simples. Isso quer dizer que hoje o Senhor também precisa de você. O Senhor quer você para a obra dele. Ainda que você venha pensar que você é uma pessoa simples, e por isso, talvez por essa razão que o Senhor te queira, porque vemos que sempre que o Senhor Jesus trabalha com alguém, que o Senhor trabalha com alguém, geralmente é sempre uma pessoa menor, como foi o caso de Davi, por exemplo, de Gideão. Então vemos que sempre é o menor da casa, é a pessoa simples. Vemos relatos extraordinários na Bíblia, trazendo a própria mãe de Jesus. Me parece que ela não tinha uma situação financeira muito elevada, mas de qualquer forma, Deus pode usar tanto a pessoa rica quanto a pessoa pobre financeiramente. Importa que cada um de nós estejamos diante da sua vontade, estejamos à disposição de Cristo. Como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós estamos disponíveis para a obra, o Senhor certamente nos
usará, independente da nossa posição social, independente disso, ainda que nós não venhamos ter uma posição social, o Senhor vai fazer a sua obra em nossa vida e certamente nós faremos a obra do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado por isso. Então veja que o Senhor sempre usa pessoas simples. E por que isso? Isso para que o homem não se glorie, não venha dizer que foi por ele mesmo, por seus próprios méritos, que Deus usou. Ou seja, Deus usou porque eu sei fazer. É bem verdade que em alguns casos o Senhor vai pegar pessoas que saibam fazer, como foi o caso do apóstolo Paulo. Paulo já sabia, Paulo era bem instruído, então o Senhor usou a Paulo, mesmo ele sendo bem instruído. Ou seja, o Senhor usa tanto uma pessoa capacitada para fazer, como uma pessoa que não seja capacitada para o negócio. Por quê? Porque o Senhor capacita, é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que nos guia, é o Senhor que nos dá vitória. Então, nós precisamos compreender que nós, sem o Senhor, como diz João 15,5, nós nada podemos fazer. Tudo que fazemos é para a glória do nome do Senhor e porque Ele nos permite fazer. Os cultos de Azusa. Os cultos eram realizados de domingo a domingo, 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite, com o prédio sempre lotado. A mensagem era o amor de Deus e a unidade e a igualdade eram prioridades. Veja que o culto aqui acontecia todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, 3 vezes ao dia. Por quê? Porque eram tantas pessoas que queriam ouvir a palavra que um culto somente, ou 2 ou 3 cultos pela semana, não dava vazão. Então veja, olha, mas veja a simplicidade do negócio. A mensagem era o amor de Deus, ou seja, quando nós vamos pregar, nós precisamos pregar o amor de Deus. O que Deus fez pelo homem? Nós precisamos compreender que a mensagem do amor de Deus é a principal mensagem, é o principal foco do Evangelho, é falar da salvação, ou seja, falar do amor de Deus pelo homem. E outra questão era a unidade e a igualdade eram prioridades, ou seja, as pessoas tinham uma unidade, ou seja, todas as pessoas eram um. Então, o que um possuía, o outro também possuía. Ou também aquela questão espiritual, todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito de adorar ao Senhor e de ouvir a sua santa e poderosa palavra. Hoje vemos cultos, às vezes até, em alguns casos até cheios, aparentemente, de pessoas, mas que pessoas que não estão ali para ouvir a mensagem de Deus. Vai por uma questão de entretenimento, por outras questões. Aqui não, aqui o foco era a mensagem de Deus, as pessoas tinham a mesma unidade, eram pessoas iguais, ninguém era maior do que ninguém, tanto pobre quanto rico, aqui tanto o negro quanto o branco, todos iguais, como a Bíblia diz que nós somos, todos iguais, tanto rico e pobres, brancos e negros. Então veja que o Senhor atuava de uma forma extraordinária aqui na Rua Azusa. E por quê? Por causa da simplicidade do povo. A simplicidade aqui, não porque a pessoa era pobre, mas a simplicidade de espírito. A pessoa era pobre de espírito. A pessoa que é pobre de espírito vai buscar o Espírito em Deus. Então, ela certamente será cheia do Espírito. As principais doutrinas bíblicas pentecostais. Jesus salva. A mensagem pentecostal é cristocêntrica, isto é, tem Cristo como o centro. Jesus é o centro da mensagem cristã. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, em sua célebre pregação, após o derramamento do Espírito Santo, pregou sobre Jesus. Jesus era o centro da mensagem da igreja primitiva e o é também nas igrejas pentecostais sérias, como a Assembleia de Deus. Essa ênfase em Jesus tem uma razão muito simples. Jesus é o único e suficiente Salvador, sem o qual o relacionamento com Deus existe. Vemos aqui que a mensagem é cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. O que quer dizer isso? Quando você for falar do Evangelho, você fala de Cristo. A sua mensagem tem que ser Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Jesus ressuscitado, Jesus aquele que cura, o Jesus que foi entregue em sua oferta
nossa remissão de pecado, para que nossos pecados fossem redimidos pelo seu sangue. Então nós precisamos, o ponto principal, Cristo no centro. Nós não temos que falar nem de A e nem de B. Nós precisamos falar de Cristo. Precisamos falar de Cristo. O nosso ponto é Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem salva. Foi Jesus quem morreu na cruz pelos nossos pecados, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi o Jesus quem morreu. Então é o Senhor Jesus que salva. Então ele é a mensagem principal do Evangelho. Nós temos que falar de Cristo e não como muitas pessoas hoje nas igrejas fazem, que põem o homem no meio, né? O homem no centro, e falam do homem, né? E pregam sobre o homem e falam que o homem faz isso ou faz aquilo, que o homem alcançou tal coisa e resolveu tal situação. Isto não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é de fato Cristo no centro, Cristo no meio. E aqui tem aqui uma mensagem aqui da igreja pentecostal Assembleia de Deus, vou aqui dizer mais uma, que é uma igreja pentecostal séria, que é a igreja Deus e Amor. Jesus cura, é claro que tem outras, tantas outras aí. Jesus cura, Jesus está vivo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como fez milagres no passado, continua a fazer hoje pelo poder do Espírito Santo que está na igreja. A Bíblia fala de cura espiritual e de cura física. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a parte C, eu sou o Senhor que te sara. Isso lá no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como eu gosto de dizer. Entretanto, diante da palavra do Senhor, vemos que Jesus operou vários milagres. Por quê? Porque Jesus é o Jesus que cura. Ele salva, ele é a mensagem principal do Evangelho, e ele, Jesus, ele cura. Ele cura várias vezes. Jesus cura a ponto de fazer coisas extraordinárias. Jesus não somente ele cura, mas ele também ressuscita mortos. Então é o Evangelho que prega que Jesus salva e que Jesus cura. Jesus curou o cego, coxo, expulsou demônios. Jesus fez coisas extraordinárias quando nós vemos a sua mensagem na terra, quando Jesus passou por esta terra. Então vemos, por exemplo, a filha de Jairo que foi curada, o filho da viúva de Naim que foi ressuscitado, né? E em tantos outros leprosos que foram limpos. Então vejam que Jesus é aquele que cura, ele continua curando, ele foi ontem, hoje e é eternamente. Então veja que o Senhor Jesus continua a curar nos dias atuais. Jesus é aquele que cura, o Senhor tem desejo de curar. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. E ele foi. Por quê? Porque o desejo de Jesus é curar. Jesus está sempre disposto a curar, independente da enfermidade, tanto física quanto espiritual. Jesus é aquele que cura. Jesus batiza no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o cristão a fazer a obra de Deus. Então o Espírito Santo, ele é aquele que capacita o cristão a fazer a obra do Senhor. É bom deixar claro uma outra questão, que sim, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, nos dá um revestimento de poder, nos capacita ainda mais para pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor. Entretanto, nós precisamos compreender que mesmo a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, essa pessoa também é apta para fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo aqui é uma capacidade a mais, é algo a mais que recebemos, é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa e que sim, ele nos dá mais capacidade para fazer. Mas volto a mencionar, não é porque uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo que ela não possa fazer a obra do Senhor. Jesus breve voltará. A doutrina da segunda vinda de Jesus é absolutamente bíblica. Essas 4 mensagens são importantíssimas para a vida da igreja. Preguemos e vivamos todas elas. Então, qual é a questão aqui do foco da Rua Azusa?
né, e que precisa continuar nos dias atuais. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. Então vemos que aqui está 4 questões que nós precisamos pregar firmemente, inclusive pregar que Jesus voltará. Jesus é o único líder que prometeu voltar e ele voltará. Por quê? Porque Jesus está vivo. De todos os líderes, de todas as religiões que existem no mundo, que são cerca de 80 mil religiões, Jesus é o único que prometeu voltar e ele certamente cumprirá esta promessa. Por que ele vai cumprir esta promessa? Porque Jesus é Deus e ele vela por sua palavra e ele cumpre a sua palavra. E ele também prometeu em João que ele iria voltar, então certamente ele voltará. Então vemos que muitas pessoas dizem muito que o Senhor não voltará, porque têm ouvido isso desde muito tempo e que Jesus nunca volta. Bom, ele voltará. Você acreditando ou não, ele voltará. Você preparado ou não para a volta de Jesus, ele voltará. Por quê? Porque o Senhor, ele vai cumprir a sua palavra em nós. Ele foi ao Pai e ele certamente voltará para buscar a sua igreja como ele prometeu. Então, muitas das vezes, pessoas que estão sem esperanças, que já perderam a esperança no Senhor, que a sua alma está retrocedendo, está voltando atrás, a Bíblia diz que aquele que volta atrás, o Senhor não tem prazer nele. Então veja que nós não podemos e não devemos perder a esperança, que é uma esperança que na verdade é uma esperança certa, né? Uma esperança que nós temos a certeza que Cristo voltará. Nós não sabemos quando, mas é certo que ele voltará e nós precisamos não nos preparar para a volta de Jesus. Nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Nós não podemos ficar dia após dia tentando melhorar numa questão aqui. Eu vou tentar me preparar. Não, nós precisamos estar prontos. Por que nós precisamos estar prontos? Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subirmos com ele. Aquela pessoa que está achando que vai ter tempo para se preparar hoje ou preparar amanhã, Jesus pode vir, aliás, nesse momento que ele está tentando se preparar, e Jesus voltar e ele fica por aí. Então nós precisamos sim, a cada dia melhorar, a cada dia mais na presença do Senhor. Nós precisamos a cada dia mais ter essa certeza, essa convicção e pregar que sim, Jesus, ele breve virá, ele voltará. E uma outra questão sobre a volta de Cristo, que Cristo ele vai vir buscar a sua igreja. Entretanto, nós precisamos também compreender que Jesus volta todos os dias. Jesus volta para aquela pessoa que partiu para a eternidade. Então, aquela pessoa que partiu para a eternidade, Jesus veio para ela. Então, será que ela está preparada? Ela foi para a eternidade pronta? Será que ela estava de fato preparada para a volta de Jesus? Porque se ela estava de fato preparada para a volta de Jesus, ela foi pronta, então ela está com o Senhor, no seio de Abraão. E se ela foi e não estava pronta ainda? Estava pensando, eu vou fazer um pecado aqui, vou cometer outro pecado ali, depois eu me preparo. Não, nós precisamos estar prontos hoje, prontos amanhã. Nós sempre precisamos estar prontos para que quando Cristo voltar a buscar a sua igreja, nós estejamos prontos para subir com Ele, porque nós somos a igreja. Nós, sozinho não, sozinho você não é igreja, mas nós reunidos nós somos igreja. Você sozinho, você faz parte da igreja. Então que nós venhamos estar a cada dia mais prontos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!